Para compreenderem as Escrituras, vamos estar agora estudando Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 79. Para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Portanto, aqui fala de revelação, esta iluminação aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte. Não compreendem a palavra de Deus, não entendem o que fazer, por isso não têm a direção, não têm os seus pés iluminados nem dirigidos pelo caminho da paz. Este texto está fazendo uma alusão ao batismo com o Espírito Santo, porque é somente através do cumprimento da profecia, do derramamento do Espírito Santo e da palavra de João Batista, de que o que viria depois dele seria maior do que ele, a tal ponto que ele não seria digno de desatar as correias das sandálias dos seus pés, porque João batizava com água, mas o que viria depois dele, isto é, Jesus, batizaria com o Espírito Santo e com fogo. O fogo tanto significa purificação, como também iluminação. Para alguém que está nas trevas, à noite, o padrão da iluminação naquele tempo era o fogo. Então, o Espírito Santo é que vai iluminar, vai tirar o povo da ignorância, das trevas. Ninguém conhecia exatamente a vontade de Deus, o que agradava a Deus, faziam coisas sem perspectiva de correção de justiça, andavam nas trevas, não eram guiados pelo caminho da paz, eram guiados por caminhos errados, caminhos largos que levavam à perdição, ou nunca acertavam pelo caminho estreito. Se não estavam bem iluminados, bem dirigidos, logo se desviariam, ou para a direita ou para a esquerda. Mas agora, com a obra de Deus na vida de João Batista, com o seu batismo com água, com a sua palavra, com o seu ensino, já vimos com o próprio milagre da sua concepção. Isabel já era velha e Zacarias também era o sacerdote sem filho, então já houve o grande milagre que a nação de Israel esteve envolvida em oração junto com Zacarias, junto com Isabel, incluindo Maria, que orava pela sua prima Isabel, e ao saber do anjo que a sua prima na velhice havia concebido, já há 5 meses, já estava entrando no 6º mês, aquilo também despertou a fé em Maria. Então, João já preparou o caminho de Jesus desde a do anúncio do anjo a Maria. Ela creu, ela entendeu que realmente um grande milagre estava se realizando ali no meio da sua família, em Israel, para o seu povo, porque já havia começado com Zacarias lá no templo, veio o anjo até Isabel, agora Maria, elas se encontram, Isabel profetiza, Maria canta, profetiza, todos batizados, cheios do Espírito Santo. Então, esse fato, essa sequência de Isabel, Zacarias, João Batista e depois Maria e Jesus, realmente é um caminho muito bem preparado para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte. A partir daí já vão tendo um conhecimento de Deus. E já sabemos que são as pessoas batizadas com o Espírito Santo, que têm visão, que têm revelação, que têm os dons do Espírito Santo, sabedoria, discernimento de espíritos, é que dirigem a obra de Deus, é que dirigem o momento de Deus de maneira correta. Tanto é que agora eles serão iluminados. Eles estavam em trevas, habitavam no vale da sombra da morte. Eles estavam assentados em trevas e na sombra da morte, por causa de um vale que escurecia as coisas, escurecia as decisões, escurecia o discernimento espiritual. Ninguém sabia onde estava errando, ninguém sabia direito o que se estava fazendo. Eles não sabiam acertar as coisas, acertar a direção de Deus. Eles não compreendiam a palavra de Deus, não compreendiam a direção de Deus. Então eles faziam errado, ensinavam errado. Ninguém conseguia pregar corretamente a palavra de Deus para o outro. Havia uma grande confusão, um grande erro. Eles realmente estavam assentados em trevas. Mas agora,
João batiza com água e anuncia que Jesus vai batizar com o Espírito Santo. Nessa direção do Espírito Santo na obra, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Agora vai haver paz, segurança, justiça, direção de Deus. Vai dirigir os nossos pés. Quem nos dirige, quem nos guia? É o Espírito Santo de Deus. Aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, este é filho de Deus. Então não há outra forma. Nossa mente humana, nossa carne, nosso sangue não herdarão o reino de Deus, não sabem o caminho, não acertam pela porta estreita e não acertam no caminho estreito. Mas aquele que é batizado com o Espírito Santo, aquele que nasce de novo, nasce da água, nasce do Espírito, este compreende a palavra de Deus, compreende o caminho, e o Espírito de Deus, que vai habitar, passa a habitar nele, o dirige pelo caminho da paz. Dirige os nossos pés pelo caminho da paz. Realmente nos guia, nos ensina, nos faz caminhar pelo caminho certo. Entendemos o Evangelho, pregamos, ensinamos, abrimos as Escrituras e o Espírito Santo já começa a nos revelar, iluminar a palavra começa a brilhar na nossa frente, possamos a entender as coisas de Deus, as coisas espirituais, as coisas celestiais. Quem poderia entender as coisas celestiais, senão aquele a quem o Espírito de Deus o revela? Somente este, somente o batizado com o Espírito Santo. A grande conquista de Jesus ao chegar no céu, ao estar diante de Deus, ele enviou o Espírito Santo, como ele havia prometido. Ele chegou no céu, recebeu a herança, o trono, o galardão, a vitória, abriu os selos, recebeu o Espírito Santo e derramou, porque a nossa porção da herança já é, então, a nossa marca de Cristo, realmente a nossa marca, o nosso penhor, dizendo que o nosso nome já está também registrado entre os filhos de Deus, irmãos de Jesus. Somos irmãos em Cristo, o irmão mais velho é Jesus, e nós entramos junto com ele para receber a herança. Ele prometeu de que onde estivesse nós também estaríamos, e do que ele recebesse, tudo que ele receber, ele vai compartilhar conosco. E o primeiro ponto, o primeiro momento, a primeira prova de que ele já está compartilhando o céu conosco é o batismo com o Espírito Santo. É vir o Espírito de Deus, vir dos céus e morar conosco, estar conosco, nos guia os passos, nos guia os pés, nos guia as mãos, nos guia o pensamento, a palavra, o coração, nos ensina e está conosco, somos colaboradores com ele nesta obra. Versículo 80. E o menino crescia e se robustecia em espírito. Então é muito importante agora essa palavra, realmente mostra agora esse momento do Espírito. Tudo é o Espírito falando, é o Espírito, o anjo, o Espírito de Deus, é a comunicação do céu com a terra, é um novo momento. Então realmente agora quem vai crescer? O menino crescia e se robustecia em espírito. Agora é o momento do espiritual. Agora é o momento que recebe o dom do Espírito Santo. Agora é hora de ser batizado com o Espírito Santo. Ninguém mais faz igreja, ninguém mais faz instituição, ninguém mais faça denominação sem a direção do Espírito, sem ser cheio do Espírito, sem ter a sabedoria do Espírito, sem ter o poder do Espírito Santo. Ouça a palavra de Deus, ouça o que Jesus mandou, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E não me venham inventar esta palavra de revestido de poder, quem não tem, quem não recebeu, quem não entende, quem não tem dom espiritual, quem não é batizado com o Espírito Santo, quem não tem os dons espirituais, não venha me dizer que já tem e continuar mentindo, fazendo tudo errado, andando da forma que Deus não quer que ande, com instituições humanas, com cargos humanos, com sistemas humanos, com lideranças humanas, e pervertendo a obra de Deus e causando escândalo. Estão envergonhando o nome de Deus com tal ignorância. Ao lidar com a política, com a economia, com a ciência, demonstram uma ignorância tremenda. Um grande sinal de que não tem o Espírito, causam divisões, perseguições, são mundanos, são como Jezabel, colocando os profetas de Baal lá no seu templo, lá na sua mesa, comendo com eles,
E como diz Timóteo, Paulo a Timóteo disse que nos últimos tempos viriam tempos difíceis e que as pessoas só iriam querer ouvir o que lhes agradasse e iriam se acercar dessas pessoas. Então, pessoas que não têm o Espírito, que causam divisões, que são mentirosos, que querem apenas o seu privilégio, o seu cargo, o seu poder, ou até mesmo o seu resultado financeiro, como os vendilhões do templo, com o seu comércio, utilizando das pessoas humildes que iam lá realizar a sua oferta, e muitos se aproveitando, criando ali um sistema econômico financeiro de troca de benefícios, de cargos, então envergonhando a fé, envergonhando o evangelho, causando escândalo. Então, esse é o momento do Espírito, e o menino crescia e se robustecia em Espírito. A obra de Deus tem que ser entregue nas mãos de quem é cheio do Espírito Santo, de quem é batizado com o Espírito Santo. Paulo, Pedro, quando iam indicar a quem deveria ser dado o cargo, desde Atos dos Apóstolos, com Estevão, a palavra de Deus já diz, aquele que seja cheio do Espírito Santo, aquele que realmente tenha um encontro com Deus, tenha o dom espiritual, este é capacitado para ter o cargo, para ter a liderança. Não pode ser qualquer um, não pode ser apenas pela sua função terrena, não pode ser pelo cargo que ocupa, pelo salário que recebe numa instituição humana. Tem que ser batizado com o Espírito Santo. Se não for batizado com o Espírito Santo, não pode estar à frente de um templo, de uma denominação, de uma instituição de Cristo, porque Jesus é o que batiza com o Espírito Santo. O princípio da igreja é o batismo com o Espírito Santo. Quem não for batizado com o Espírito Santo, fique em oração, fique em Jerusalém até que chegue o momento, até que do alto seja revestido de poder, e aí sim vai pregar, vai liderar, vai ter cargo, vai ter posição, vai ter função na igreja de Deus. A igreja de Deus é para os que são batizados com o Espírito Santo. A liderança da igreja é para os que são batizados com o Espírito Santo. Os que não são devem estar em oração, devem estar buscando até receber. E esteve nos desertos até o fim, até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Então veja bem, aqui é o fim da instituição passada. Zacarias estava no templo e ele queria então que o anjo lhe desse uma mensagem diferente e não que seria a mudança daquele sistema. Então Zacarias não creu, somente a sua língua foi solta, a sua boca se abriu quando ele creu que o nome do seu filho seria João, ele não seria Zacarias, ele não seria sacerdote, não vai ter essa instituição do templo, ele será um profeta, ele vai preparar o caminho do Senhor, ele vai viver no deserto, o nome dele será João, ele vai anunciar o batismo, a purificação, ele vai anunciar a obra do Espírito Santo, então virá Jesus, o desejado de todas as nações, o Messias, que vai ensinar tudo, todos saberão. Quem tiver fé, um encontro real com Jesus, vai saber tudo, vai conhecer a Deus, vai obedecer a Deus e vai pregar o Evangelho para o mundo inteiro. Terá uma sabedoria, terá um poder, terá uma graça, uma unção, terá tudo para uma grande obra que será realizada. Esse é o momento. Mas como que tudo isso vai acontecer? Vamos criar 1000 classes, preparar 200.000 grandes professores para ensinar cada palavra da Bíblia, uma por uma, e você vai ficar dias e dias decorando, guardando na sua mente para saber tudo? Não! Você será batizado com o Espírito Santo e o Espírito Santo vai estar em você e ele vai falar, ele vai te lembrar, ele vai te ajudar, ele vai falar com você, ele vai te dar sabedoria que ninguém poderá resistir. Esse é o novo momento, é o momento do Espírito, é o momento da obra do Espírito Santo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E vocês irão por todo o mundo, a partir de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas como faremos isso? Poucos homens
Homens de pouco estudo, pescadores e letrados farão isso, terão uma sabedoria superior. Ninguém vos poderá resistir, nem os reis da terra, nem os maiores sábios e filósofos da terra, porque essa sabedoria é a sabedoria de Deus, é a sabedoria do alto, que será derramado sobre vocês, porque descerá sobre ti o Espírito Santo, e a glória do Senhor vai te dominar, vai encher a sua vida, e você vai saber, o Espírito Santo vai estar na sua mente, vai estar no seu coração, vai estar habitando com você. E ele vai te dar o pensamento certo, na hora certa, a frase certa, a palavra certa, a inspiração certa, para a glória de Deus. Isso é a obra do Espírito Santo. É Ele quem nos capacita para essa obra, para ganhar o mundo para Cristo, para que o mundo seja salvo, para que o mundo seja curado, para que o mundo seja liberto de todo mal. Que Deus te abençoe, que você também seja batizado com o Espírito Santo, receba o dom do céu, o poder de Deus na sua vida, seja uma bênção em toda a terra e seja abençoado por Deus hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.